Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, pela vida, por mais essa rica oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui com o clamor da meia-noite, mais uma noite, Pai, para orarmos, interceder, meditar na Tua palavra, Pai. Olha, Deus, e ouvir a Tua voz, porque com certeza o Senhor tem falado conosco nesta noite, ó Pai, que aqui passamos, Senhor, intercedendo, orando, buscando a Tua face, aleluia, meditando a Tua palavra. O Senhor é tão maravilhoso, Deus. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão longânimo, tão glorioso, Pai. Continua conosco, abençoa cada vida que vai hoje participar desse culto no lar. Que o clamor da meia-noite, Pai, é um culto de intercessão, de oração, de súplica, meditação na palavra. Pai, fica conosco em nome de Jesus. Fala conosco e nos abençoe agora e sempre. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. É o clamor da meia-noite que estamos aqui mais uma vez. Hoje, dia 1º de junho de 2023, foi um dia muito abençoado por Deus, um dia, aleluia, com certeza que a presença de Deus, mais uma vez, esteve presente na nossa vida, né? Graças a Deus, eu quero crer que cada um dos irmãos, aqueles que vão ouvir depois dessa live aí, vão meditar, orar, que Deus possa falar do teu coração, tá bom? Eu quero crer que o Senhor tem uma palavra para nós aqui nessa noite. Passamos a meia-noite sempre aqui na presença de Deus. É um propósito, né? Que você também venha fazer parte desse propósito. Glória a Deus. Estou com a palavra de Deus aberta no capítulo 16. Cada dia que eu medito nesse capítulo 16 aqui, aleluia, parece que sinto que eu estou aprendendo alguma coisa. Aprender a adorar a Deus na diversidade. Aprender a estar pronto para o que der e vier. Aleluia. Aqui fala não é um conto, não. Fala de uma passagem que marcou demais a vida de Paulo. Paulo e Silas aqui tiveram uma experiência ímpar, uma grande experiência. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero meditar com os irmãos. Capítulo 16, o título diz aqui, tem 2 títulos aqui, né? Paulo empreende uma segunda viagem missionária na companhia de Silas e Timóteo. Glória a Deus. Glória a Jesus. E outro título diz, a visão em Troas. Paulo passa a Macedônia e prega em Filipe. Lídia, a pitonista, o carcereiro de Filipe. Foi pessoa salva por ele dessa viagem aqui, né? E aqui no versículo 22, começa a história de uma noite que, quem sabe, Paulo e Silas gostaria até de esquecer. Por um lado. E por outro lado, foi uma noite de salvação também. Uma família inteira foi salva. A do carcereiro. Mas a multidão, mesmo sabendo como Paulo era usado da mão de Deus, mesmo vendo os prodígios, as maravilhas que ele fazia, ainda levantaram contra. Versículo 22 diz assim, e a multidão levantou, é o capítulo 16 de Atos, viu? Atos dos Apóstolos 16, versículo 22 diz assim, e a multidão levantou unida contra eles. E os magistrados, os juízes da época, né? Rasgando-lhe os vestidos, mandaram açoitá-los com vara.
Eles apanharam naquela noite. E havendo-lhe dado muitos açoites, varadas, tal com vergões, roupa, quem sabe a roupa rasgada. Havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão, Paulo e Sila, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior, o lugar mais seguro que existia. Dizem que era até um calabouço dentro da prisão. E lhe segurou os pés no tronco, algemou os pés deles no tronco. E perto da meia-noite, eu acho linda essa parte, sabe porque nós passamos a meia-noite aqui, meditando, orando? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Perto da meia-noite. Aleluia! A Bíblia tem muitas meia-noites, a Bíblia. O anjo que matou os primogênitos lá no Egito era perto da meia-noite. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Paz do Senhor, irmã Márcia Garcia. Bem-vinda. Vocês viram aqui que no versículo 20, 22 e 23, eu já li. O 22 diz: e a multidão levantou unânimes contra ele, Paulo e Sila. E os juízes, os magistrados, rasgando-lhes vestido, mandaram açoitá-los com vara. Mandaram açoitá-los. Ó 23. E havendo dado muitos açoites, apanharam para valer. Por causa da fé. Só por causa da fé. O lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse segurança. E perto da meia-noite, Paulo e Sila oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente, nada programado, o Espírito Santo não precisa programar nada. Aleluia, é tão bom quando Deus, aleluia, nós vamos às vezes para a igreja carregado, sabe? Tem dia que a carne não quer ir, não quer saber de clamor da meia-noite, não quer saber de culto, não quer saber de nada, quer saber de descanso. Mas o Espírito Santo nos carrega. Aleluia. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu fico imaginando como pode alguém que apanhou, e bastante, foram-lhe dados muitos açoites, com vara. Você imagina, vergonha no corpo, roupa rasgada, não diz, mas com certeza nem refeição tinham feito. E resolve, perto da meia-noite, fazer um culto, orar e louvar. A mistura mais perfeita que existe da vida do cristão para fortalecer a nossa vida espiritual. Orar e adorar a Deus. Glória a Jesus. Essas duas coisas não podem faltar. E eles ali, olha, eu conheço gente que por muito menos se desviaram. Eu conheço gente que nunca apanhou por causa da palavra, nunca foi preso por causa da palavra. Não.
mas se enrolaram por essa vida e pararam. Às vezes semearam coisas que depois veio a cobrança. Às vezes usaram engano, mentira, e depois a graça foi embora. O Espírito Santo saiu. E a pessoa, sem o Espírito de Deus, é uma lata vazia. Quanta gente não sofreu nada e já abandonaram a fé. Mas Paulo e Silas, mesmo eles tendo apanhado, mesmo estando sem alimentação, mesmo estando com as vestes rasgadas, mesmo estando num calabouço dentro da prisão, os pés amarrados no tronco, ele resolve fazer um culto de oração e de adoração a Deus. Aleluia. E quando o cristão ele resolve, aleluia, adorar a Deus, independente da circunstância que ele está vivendo, independente do problema que ele tem para resolver, independente se está abençoado financeiramente ou não, se ele propõe adorar a Deus, pode ter certeza que alguma coisa sobrenatural vai acontecer. Aleluias! E eles resolvem tomar a iniciativa de adorar a Deus naquela meia-noite, naquela hora, com o corpo dolorido, varada nas costas, muitos açoites levaram. Eu fico imaginando, meu Deus, a igreja hoje está tão light, está tão, sabe? Quanto tem gente chorona por pouca coisa. Não sofremos nada, gente. E eles resolvem louvar e orar, orar e louvar. Perto da meia-noite, sem um sofá confortável, tem uma cama desses colchões novos que tem aí. Não, lá na prisão. Se isso não é ser cristão, eu não sei o que deve ser. Por isso que Paulo fala lá em Gálatas 4:17, se fala a memória, deixa eu ver se é isso mesmo. Gálatas. Olha que ele fala por experiência própria. Aleluia. Gálatas 5. Glória a Deus. Eu vou achar aqui. 6:17 de Gálatas. Desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu não vi ninguém mais falar isso. Paulo falou. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aleluia. Outra passagem diz, sede meus imitadores. Em Coríntios, capítulo 1 Coríntios 5, se fala a memória. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Por quê? Isso aqui é uma experiência pessoal. Como Pedro teve aquela experiência de andar sobre as águas, Paulo teve experiências maravilhosas de cura, de libertação, de poder na vida, ressuscitando também vidas. E eles ali, naquela situação, sabe, tudo para dizer, Deus, eu não mereço, eu não fiz nada de errado. Não, estavam pregando a palavra, fazendo viagem missionária. Paulo não tinha internet na época, não tinha jatinho particular, não tinha mesmo, aleluia, esses aviões modernos. Não, e ele evangelizou quase uma geração na época.
fundando igreja, estabelecendo igreja. Aleluia, viajando de navio, passando por naufrágio, sem comer, sem dormir. Quantas vezes? Ele mesmo fala sobre isso. E aqui, eu acho linda essa parte, porque, irmão, perto da meia-noite tem muita gente que não aguenta nem uma livezinha de intercessão. Às vezes até jantou, descansou, já dormiu um pouco, sei lá. Mas quanta gente já abandonaram aqui o propósito da oração. E eu fico imaginando como é que seria se nós tivéssemos hoje levado uma surra por causa da palavra, se nós estivéssemos num calabouço, preso, sem alimentação. Será que nós continuaríamos crente? Não digo nem adorador, que nem eles foram. Falo crente mesmo. Será que nós continuaria com a fé em Cristo Jesus? Será que nós levaria a mensagem adiante? Pois Paulo e Silas ali, olha só. Glória a Deus. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces e os cárceres do cárcere se moveram. E logo abriram-se as portas. E foram soltas as prisões de todos. E olha só, a alma sedento, o carcereiro. Acordando o carcereiro, vendo as pernas das portas da prisão, tirou a espada e quis se matar. Por quê? Porque a cobrança viria sobre ele. Tamires, Pai Senhor, filho, tudo bom? Hoje está a mãe e a filha aí, glória a Deus, né? Ele quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido, versículo 27. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, ainda tinha força na voz ainda, não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E o carcereiro, né, pedindo luz, versículo 29, e pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo, e prostou-se antes de Paulo e Silas. Ele caiu de joelho, carcereiro. Eles sofreram tanto, só por causa daquela família, aquela alma ali, precisava ser resgatada. Porque daqui por diante você vai ver. Versículo 30, e tirando-os para fora, o carcereiro tirou eles para fora, disse, Senhor, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Eles pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa, e tomando-os consigo naquela mesma hora de noite, a mesma hora da noite, era mais de meia-noite aqui já, gente. Lavou-lhe os vergões. Está vendo que estava com vergonha no corpo? O carcereiro, na mesma hora, olha, e tomando eles consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Paulo, ele lavou os vergões de Paulo e Silas, e eles batizaram aquela família. E levando-os à sua casa, tirou ele lá do calabouço, tiraram ele lá, porque abriu-se todas as portas, foi para a casa dele, levou eles, pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Alegria entrou naquela casa. E sendo já dia, amanheceram, fizeram uma vigília. E sendo já dia, os juízes, que é os magistrados, mandaram os quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse, agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo homem romano, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente lançam fora? Não será assim. Mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora.
Aleluia, ele era ousado na palavra. Toda vez que eu leio a história de Paulo, sabe, principalmente ele é para mim, depois de Cristo, é um modelo de apóstolo. Ainda que ele não foi chamado para ser apóstolo no tempo que Jesus andava na terra. Ele teve um encontro com Jesus depois que Jesus morreu, quando ele estava perseguindo a igreja. Você já conhece, capítulo 9 de Atos fala a história da conversão de Saulo e a transformação em Paulo. Então, ele tinha tudo para, aleluia, não ter largado mão de obra. Era um homem culto, diz os teólogos. Tem um amigo meu que é teólogo, e ele estudou muito sobre a vida de Paulo. Ele falou que Paulo falou poliglota, diz que quem fala aí 9 idiomas a mais é poliglota, né? Paulo diz que falava 70 idiomas ou mais de 70 idiomas. Era muito culto, muito inteligente. Aleluia. Mas ele falou que tudo aquilo ele repetiu por perda quando ele conheceu Jesus. Aleluia. E o que me admira é esse culto perto da meia-noite. Um culto de gratidão. Mas agradecer pela surra que levaram, sofrimento que estava passando, e nem lembravam disso. Eles queriam adorar a Deus e começaram a orar e cantar louvor dentro da cadeia. Ah, Deus não deixou por menos. Veio o terremoto e abriu todas as portas. Foram soltos um grande testemunho. Eu quero convidar você, aleluia, em vez de ficar lastimando, choramingando pelo canto, sabe? Aleluia, querendo parar com o teu dom, com aquilo que você ganhou gratuitamente de Deus, parar com tudo, desistir de igreja, desistir de servir a Deus. Vale a pena? Eu quero convidar você para uma experiência. Quando vier tristeza, eu tenho experiência. Eu tive uma fase no ano de 97 na minha vida que eu fui chamado para uma cidade no Paraná. Eu não vou nem falar o nome. E eu fui com a família, 4 crianças pequenas na época. Hoje, graças a Deus, são todos casados. E eu era concursado, eu era um servidor público em São Paulo. Tinha um emprego pro resto da minha vida, mas em 94 o Senhor falou comigo e eu saí, pedi exoneração do serviço público para me entregar à obra. Me chamavam de doido. E eu passei uma fase muito difícil. Eu lembro que quando o inimigo afrontava, porque eu fui para a cidade, cheguei lá, o pastor que me levou para lá tirou o corpo fora e não me ajudou. E eu fui para começar um trabalho, e eu comecei o trabalho. E olha, tinha dia que o diabo, parece que eu sentia ele rindo de mim. Quero ver agora. Eu pegava o violão, e tinha o hino do Valdeci Aguiar que diz: a vitória é do povo de Deus. Eu abria a janela do quarto, tirava um período de oração, abria a janela do quarto e falava: escuta aqui, Satanás. E começava a cantar a todo pulmão, porque a vitória é do povo de Deus. Aleluia. De vez em quando eu dou esse testemunho, eu canto esse hino onde eu tenho pregado. Viajei quase 7 anos pregando pelo Brasil afora. E eu sempre contava esse testemunho no lugar que eu ia a primeira vez. E eu gostava de cantar naquela hora de angústia. A Bíblia diz que quem está alegre canta, quem está triste ora. Mas eu não tinha jeito de ficar triste. A decepção com o ser humano era muito grande, mas eu estava olhando para Jesus. E eu, aleluia, começava a adorar a Deus ali, abrindo a janela e falava literalmente: escuta aqui, Satanás. Você pensa que você vai me calar? Você pensa que eu vou murmurar? Não, eu vou louvar a Deus.
Pegava o violão e cantava os hinos que eu sabia, mas principalmente Isaí, porque a vitória é do povo de Deus. Olha, Deus fez, nunca, aleluia, nunca nos deixou na mão. Aleluia, o Senhor só fez maravilha por mim até hoje, e para mim. E eu quero adorar a Deus. Então, em vez de você ficar choramingando, reclamando, estou falando somente para a Márcia, para a Marta Mir que está aí, não. Estou falando para quem vai ouvir depois também. Tem alguns sempre estão lá no YouTube. Eu estou passando esse vídeo tudo no meu canal do YouTube. E sempre tem visualização ali, pessoas que vão ouvir, que vão ver. Em vez de murmurar, cante. Em vez de reclamar, ore. Aleluia, seja, aleluia, uma adoradora, um adorador. Eu tenho certeza que vai vir um terremoto aí. Eu tenho certeza que vai mover, a mão de Deus vai mover as portas que estavam fechadas vai se abrir, a saúde vai ser, aleluia, reestruturada, restaurada. Aleluia, reclamachoria. Quantas das vezes eu venci, já testemunhei aqui, até cólica renal, eu entrei para a oração, e o Senhor, depois eu esqueci que eu estava orando pela cólica, comecei a sentir a presença de Deus, chorar, sabe, glorificar, falar em línguas, até esqueci porque comecei, quando eu levantei, eu comecei a orar por causa da cólica. Cadê ela? Ela faz mais de 20 anos que nunca mais veio, e nem vai vir, em nome de Jesus. Eu tinha tido duas. A primeira eu fui parar no médico, no pronto-socorro. Mas a segunda foi na oração. Aleluia. Quem se humilha perante Deus? Humilhai-vos, pois, Tiago 4, está lá escrito. Versículo 9, por ali. Está lá escrito assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aleluia. Adora a Deus. Você não está nem com vergão ainda. Não apanhou nada. Adore. Glorifique. Louve. Aleluia. Com a alma, com o teu coração. Pode-se dizer que nem eu, né? Eu tenho uma voz de taquara rachada. Eu não acho bonita a minha voz, mas eu gosto de louvar a Deus. Principalmente quando eu estou, aleluia, sentindo que o inimigo quer que eu fico para baixo, entristecido. Daí que eu canto, eu louvo a Deus, aleluia, canto com a alma e sinto a presença de Deus e saio daquela batalha espiritual renovado. Vamos orar? Aleluia, passando da meia-noite já, glória a Deus. Mas medita depois aí, Atos 16, do 22 aí que eu li, aí em seguida, quiser ler o capítulo todo, leia o capítulo todo, tira proveito. Teve salvação nesse capítulo, não só do carcereiro, antes teve da pistonisa lá, que é aquela que adivinhava tudo. Então foi uma bênção. O inimigo se levantou logo, porque foi um dia de salvação. O inimigo sabia que a obra seria grande. E ele levantou para tentar calar Paulo e Silas, mas não calou. Nada vai te calar. Não é essa circunstância, não é esse probleminha que vai te calar. Não é esse probleminha que vai te tirar da presença de Deus. Não, nem essa calúnia, nem esse mal, nem essa seta maligna, nada. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Se renove em Deus, em Cristo Jesus, adorando a Ele. Adora a Ele. Aleluia. Deus vai te dar vitória. Senhor nosso Deus e Pai, eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, a nossa fala, o que nós falamos da palavra. Pai, continua abençoando tremendamente, ricamente cada vida, Pai, que está aí, aleluia, a ouvir a Tua palavra, a Te adorar, a Márcia, a Mantamir, Garcia, essa família, seja abençoado, Pai. Que seus sonhos sejam realizados, que as portas todas estejam abertas.
e que a saúde venha, Pai, aleluia, permanecer na vida delas e da sua casa. Pai, os abençoa, Pai. Senhor, dá vitória para cada um dos teus filhos aqui relacionados nesse caderno também. Meu Deus, todos os problemas aqui, Pai, são inúmeros. Mas o Senhor tem poder, Pai, para dar vitória. O Senhor tem poder para conceder a bênção, a solução. Dá uma resposta de paz. Envia o teu socorro, Pai, a todos quantos estão precisando agora. Socorre, Pai. Deus. Oh, aleluia. O Senhor é tremendo. Que nenhuma circunstância venha nos tirar da tua presença. Que nenhuma circunstância venha fazer nós nos calarmos, Senhor, diante da adversidade, Senhor. Nós perseveraremos, ó Pai, adorando, louvando, glorificando, orando, buscando a tua paz. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa, Senhor. Continua com as mãos estendidas. Faça o teu querer, Pai. Dai solução de causa, Deus. Senhor, renova, Pai. Abençoa. Oh, Senhor, fortalece as vidas. Abre as janelas celestiais, ó Deus, e começa, meu Deus, a fazer maravilhas extraordinárias em cada coração, em cada vida, cada situação que aparecer diante de cada um dos teus filhos. Que neste momento, ó Deus da glória, quem sabe alguns estão passando pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor é maior, o Senhor é poderoso, o Senhor é rico em misericórdia, o Senhor é tremendamente poderoso, o teu poder é infinito, Senhor. Dá a solução. Como o Senhor chama as coisas que não são como se fosse. Abençoa, meu Deus, de maneira tremenda e gloriosa cada vida, cada situação, cada família. Abençoa de maneira tremenda, Pai. Dá vitória, Deus. Cuide de cada um, cuida da minha família, a minha esposa, meus filhos, minha filha, meu genro, minha nora, minha neta e meus netos. Se Deus abençoado, esteja guardando, esteja protegendo, esteja dando vitória a todas as famílias que tenham pelo menos um que te sirva. Faz a obra completa, porque eles vão crer no Senhor e serão salvos eles da casa deles. Abençoa ricamente e poderosamente. Dá uma noite de paz, de bênção e de vitória. Fique conosco e nos ajude nessa caminhada. Para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus permitindo, estaremos de volta logo mais às 23h30 com o clamor da meia-noite. Durmam bem, sonhe o sonho de Deus, porque só pode sonhar quem está vivo. Então aproveita que você está vivo. Aleluia, eu tenho certeza que você está vivo, que você está ouvindo essa mensagem. Aleluia, sonha de Deus, porque Deus opera em vós tanto querer como realizar, como efetuar. Fica na paz do Senhor, boa noite. E até logo mais às 23h30, se Deus permitir. Amém.